Nós te agradecemos por mais uma noite na tua presença. Isso, adore o nome do Senhor. Agradeça a Deus por essa noite. Peça ao Senhor para falar contigo por meio da sua palavra. Diga: Senhor, não permita que eu saia desse lugar da mesma forma que eu entrei aí. Senhor, não permita que eu continue sendo um mero ouvinte. Senhor, eu não quero ser um mero ouvinte. Eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero casar com a tua palavra nessa noite. Eu quero exercitar a tua palavra nessa noite. Eu quero aplicar a tua palavra nessa noite. Fala o meu espírito, fala o meu coração, fala o meu entendimento. Fale comigo, Senhor, de forma viva. Fale comigo de forma poderosa. Fale comigo de forma eficaz. Espírito Santo, coloca o peso da tua glória sobre essa mensagem, Senhor. Coloque o peso da tua glória sobre a mensagem que vai ser ministrada. A tua palavra declara que a tua palavra é como uma espada. Senhor, que nessa noite a tua palavra penetra no nosso entendimento. Juntas, medulas, corações. Que tudo em nós esteja conectado à tua palavra. Que tudo em nós esteja conectado ao Espírito da tua palavra. Que tudo em nós esteja conectado à verdade da tua palavra. Transforma-nos por meio da tua palavra. Espírito Santo, batiza. Espírito Santo, flua. Espírito Santo, fala. Espírito Santo, mova-te no nosso meio. De forma livre. De forma livre. De forma poderosa. Em nome de Jesus Cristo. A igreja dá um amém bem forte. Celebra o nome do Senhor Jesus. Vamos celebrar Jesus. Vamos celebrar Jesus bem forte, igreja. Shalom. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento. Saúde o seu irmão da esquerda e da direita. Diga a ele: seja bem-vindo à casa do Senhor. Saúde o seu irmão. Isso, com um sorriso lindo no rosto. Aleluia. Aleluia. Nós estaremos dando início nessa quarta-feira. Nós estaremos dando início hoje a uma série. Que na verdade eu ia ministrar tudo hoje, mas a mensagem é muito extensa. Então nós temos a eternidade para ministrar. Não precisamos ter pressa. Alguém diga amém. Isso. Então acabamos repartindo a mensagem, porque, para vocês terem noção, são aí sensivelmente 5 a 6 pontos. E se eu tivesse que ministrar todos eles hoje, o culto de hoje seria uma mini vigília. Porque vocês sabem que eu gosto do meu trabalho. Não sei se já deu para perceber. Já deu para perceber que eu gosto do meu trabalho, né? Eu não sou aqueles trabalhadores que chegam no serviço e já estão a pensar na hora de sair. Não, já deu para perceber que o pastor Elcio não é assim, né? Não deu para perceber isso? Eu quando chego no serviço, eu gosto de trabalhar. Não, eu não tenho pressa de deixar o meu trabalho. Aleluia. E esse é o segredo de você encontrar o propósito. Esse é o segredo de você trabalhar naquilo que você ama. Então, eu gosto do meu trabalho, mas eu penso sempre nos colaboradores. Vocês são os colaboradores, amém? Então há colaboradores que mal entraram, ele já está pensando no funcho que deixou tampado algures na cozinha e naquele irmão que tem faro apurado e vai seguir a cachupa, a feijoada. Então ele está aqui, mas a mente está no funcho. Aleluia. Então, para não acontecer de alguém chegar em casa e não encontrar o funcho, eu não quero fazer mini vigília hoje. Nós estaremos, como eu dizia, dando início hoje de uma série em que nós chamaremos os benefícios da oração. Aleluia. Os benefícios da oração. Igreja, nós estamos numa estação do ano, não só numa estação do ano, numa fase da vida, sobretudo, que nós precisamos orar. Aleluia. Mas eu costumo sempre falar que a informação que você não domina não te beneficia. Então, quando você faz algo com entendimento,
sabe o que vai acontecer? Você vai começar a fiscalizar os resultados daquilo. Aleluia. Quando você faz algo empiricamente, há coisas que vão passar batidas sobre você, não que elas não vão acontecer, mas você não vai perceber tanto como você perceberia se você tivesse o quê? A informação do que aquilo pode gerar para a tua vida. Amém? Então, orar é uma das coisas mais importantes. Ouça, na verdade eu digo que não existe cristianismo sem oração. Pastor, eu medito de segunda a sexta, eu medito de segunda a domingo, eu medito, eu jejuo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não adultero, eu não fornico, eu não mato. Ouça, se você faz todas essas coisas e você não ora, você não é um cristão. Você vai ver que a nível da Bíblia, a única coisa que nos disseram para fazer sem parar é o quê? Orar. A única coisa que a Bíblia diz, fazei-o sem cessar, é o quê? Orar. 1 Tessalonicenses capítulo número 5, Paulo vai dizer o quê? Orai sem cessar. Quer dizer que a única coisa que o cristão não pode parar de fazer é o quê? Orar. Não pode parar de fazer é orar. Pastor, eu não peco. Você é mentiroso. Porque todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. A única coisa que o cristão não pode viver sem fazer é o quê? Orar. Se você é cristão e você não ora, você não está sendo um verdadeiro cristão. Jesus, a Bíblia fala no livro de Marcos, capítulo número 1, se não me falha a memória, versículo 34, que várias vezes, na madrugada, Jesus fazia o quê? Abandonava todo mundo para ir fazer o quê? Comer franguité? Não, mas para ir fazer o quê? Orar. Jesus, que era Deus em pessoa, o verbo que se fez carne, ele entendia que até para manter a natureza dele divina, mais divina, ele precisava fazer o quê? Orar. Abra aí bem rápido a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1. Quem já achou, diga amém. A igreja pode ler, por favor, em voz alta? Aham. Pode ler. E disse-lhes também, quem lhes disse? Jesus. Uma parábola sobre o dever. Quando nós estamos a falar de dever, estamos a falar de uma obrigação. Quer dizer que é obrigação dos seguidores de Jesus fazerem o quê? Orar. Disse-lhes também uma parábola sobre o dever. Não é direito, não é algo facultativo. Não. É uma obrigação. Cristão tem que orar. E veja o que Jesus vai falar. Jesus não falou só orar. Jesus disse o quê? Orar sem desfalecer, sem cessar. Orar sem morrer. Orar sem fracassar. Disse-lhes também uma parábola sobre a obrigação de orar sem desfalecer. O que é oração? Eu sei que se vocês tiverem que responder aqui, a resposta habitual é: oração é falar com Deus. Eu cresci a responder isso. O que é oração? A oração é falar com Deus. E depois nos perguntavam o quê? Com barulho. E o que é que nós respondíamos? Vocês que gritam como gritam, vocês mesmo oram sem barulho. Alguém fala, está amarrado. Vocês oram mesmo sem barulho. Quando vocês oram, vocês fazem tudo, menos silêncio. Mas era o que nós respondíamos. Orar e falar com Deus sem... Não, nós fazemos mesmo barulho. E está tudo bem. É característica da nossa fé cristã. Então veja, eu quero que você evolua nessa definição. Eu trouxe alguns pensamentos sobre oração. Anote aí o primeiro pensamento. O que é oração? A oração é um mecanismo que nos faz experimentar a ajuda de Deus e a visitação do Espírito Santo. A oração, muito além do que falar com Deus sem barulho, ela é um mecanismo por meio da qual nós podemos experimentar
a ajuda de Deus, e não só a ajuda de Deus, mas também o quê? A visitação do Espírito Santo. Atos capítulo número 2 diz que a igreja, enquanto orava, o Espírito de Deus fez o quê? Desceu sobre eles. Atos capítulo 11, 12, o que a Bíblia diz? Que a igreja fazia contínua oração a favor de Pedro. O que aconteceu? Deus veio por meio de um anjo e tirou Pedro da cadeia. E no livro de Êxodo, capítulo 3, Deus apareceu a Moisés e disse o quê? Moisés, eu tenho ouvido o quê? A oração do meu povo, e por essa razão eu desci para fazer o quê? Para ajudá-los ou para libertá-los. Então a oração não é só falar com Deus, a oração é um mecanismo que faz com que Deus se mova em teu benefício. A oração é um mecanismo que faz com que Deus se mova em tua ajuda. A oração é um mecanismo que faz com que Deus se mova em teu socorro. Essa é uma das visões que nós devemos captar sobre a oração. Porque essa definição de falar com Deus é uma definição, se nós podemos colocar assim, incompleta. Ok, eu falo com Deus, and so what? O que acontece depois? Eu só falo com Deus? A oração é um monólogo que só eu falo? Não. Deus também fala. Deus não só fala como responde. E Deus tem várias formas de responder. Eu costumo dizer que quando Deus responde, ou melhor, Deus responde fazendo. Por exemplo, você ora, Senhor, cura-me. Deus não vai mais te dizer, eu vou te curar. Por quê? Porque lá atrás, antes que você nascesse, Ele já disse que Ele te curaria. Quando você ora, Senhor, cura-me, como é que Deus responde? Te curando. Quando você ora, Senhor, liberta-me, Deus não te responde dizendo, eu vou te libertar. Como é que Deus responde? Te libertando. Quando você ora, Senhor, ajuda-me, Deus não vem mais dizer assim, Senhor, eu vou te ajudar. Não. O que é que Ele faz? Ele te ajuda. A ajuda de Deus é a resposta da tua oração. É por isso que o salmista vai dizer que o Senhor é o quê? O nosso socorro. A nossa ajuda. Bem presente aonde? Na angústia e na aflição. O salmista também vai dizer, clamei ao Senhor e Ele me respondeu, não. E Ele me livrou. E Ele livrou o quê? Esse pobre aflito de todas as suas aflições. Então Deus não responde falando. Deus responde o quê? Fazendo. Aleluia. Anota aí o segundo pensamento. A oração é a vantagem do cristão. A oração é o quê? A vantagem do cristão. Por quê? Porque a oração, ouça, é um dos principais princípios do cristianismo que nos aproximam de Deus. Quando um cristão não ora, esse cristão pode se considerar o quê? Distante de Deus. Ouça, vir para a igreja não é sinônimo de proximidade com Deus. Porque os bruxos também vêm para a igreja. Os feiticeiros também vão para as igrejas. Os assassinos também vão para as igrejas. Os homicidas também vão para as igrejas. Então, o fato de entrar por aquela porta, ouvir uma palavra e sentar, não significa que a pessoa está o quê? Próxima de Deus. Que a pessoa tem o quê? Intimidade com Deus. Intimidade é diálogo. Então, quando nós somos cristãos, ou nos assumimos como tal, e não temos uma vida de oração, ouça, nós estamos distantes de quem? De Deus. Quando é que você diz que, para quem tem namorado, noivo, noiva, marido, quando é que você normalmente diz, eu sinto o fulano muito distante de mim? Vamos lá, vocês estão aqui? Dormem na mesma cama, pessoas a viverem na mesma casa. Vêm para o gabinete e dizem, pai, eu estou a sentir o Francisco muito distante. Por quê? Eu não estou a perceber. Tão próximos, mas estão ao mesmo tempo o quê? Distantes. Eu estou a sentir muito distante. Mas filha, não come em casa. Come, pai. Não veste o que tu engomas, veste. Não dorme na mesma cama, dorme. Mas o problema é que ela acorda, veste a roupa, toma um pequeno almoço e diz, beijo amor, vai trabalhar, volta tarde, toma banho, toma o jantar, troca de roupa, deita na cama e dorme. Está próximo, mas ao mesmo tempo está. Por quê? Não comunica. É o que acontece com muitos cristãos. Vem para a igreja de segunda a segunda, mas nessa segunda a segunda, não houve um dia que dobrou o joelho, que sentou, que levantou as mãos e tirou 5, 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora em oração a Deus.
Se não fizerem oração na igreja, então assim vai ser a semana dele ou dela, sem oração. E ele não entende o porquê que algumas coisas Deus não libera para a vida dele. Eu não consigo extrair resultados ou coisas de alguém que eu estou o quê? Distante. A primeira coisa para tirar benefícios de alguém que eu tenho uma relação em que eu sinto que estamos distantes, a primeira coisa que fazemos é o quê? Corrigir a relação. Não, você não está distante do teu pai, brigado com teu pai, do nada vai para lá e diz assim: papai me manda para os Estados Unidos passear. Ele não está a falar contigo. Ele está distante de ti. Ele está desligado de ti. A primeira coisa que você faz o quê? Melhorar a relação com o papá. Começa a comunicar mais, liga mais, manda mais mensagem, obedece mais, cumpre mais. Para quando chegar o momento de você dizer: papá, quero passear nos Estados Unidos, paga uma passagem, ali o pai vai fazer o quê? Gratificar, responder a tua oração. A oração é a nossa maior vantagem como cristãos. Anota aí a última ideia e depois eu vou entrar para os benefícios da oração. Que tem a ver com o nosso pensamento errado. Orar vai além de pedir coisas materiais. A oração não é uma plataforma que Deus criou para nós chegarmos diante dele e dizer: quero o meu carro, quero minha casa, quero meu marido, quero minha mulher, quero ter filhos, quero que a minha empresa cresça, quero que os meus negócios deem certo. Ouça, o pastor não está a dizer que você não deve orar isso. Mas o pastor está a dizer o quê? É que quando nós entramos na plataforma de oração, não pode ser só para fazer o quê? Para pedir isso. Existem outras razões pela qual a oração ela foi criada. Mas óbvio que mais vale orar de pedir do que não o quê? Do que não orar. Porque se você, ouça, se eu e você não oramos, e eu vou falar por experiência própria, há aquelas fases da vida do ministro e da vida do cristão, que daqui a nada, aquilo que eu chamo de colocar o pé no acelerador, o cara está numa frequência de sacrifícios, de oração, de busca, e pá. Você sente o teu espírito forte, tempestades vêm, mas a tua fé está inabalável, tua confissão está inabalável, você não desfalece por nada. Mas há aquela fase, que se você não está a acelerar, se você não está com o pé no acelerador, qualquer coisita faz o quê? Mexe com a tua fé. É aí que Jesus está a dizer: orar sempre e não o quê? Desfalecer. Quer dizer que se você não está a orar como cristão, você já está a desfalecer. Você pode ainda não ter morrido, mas algo em ti está a fazer o quê? Está a morrer. A tua fé está a morrer, tua comunhão está a morrer, tua espiritualidade está a morrer, teu domínio está a morrer, teu poder está a morrer, tua autoridade está a morrer. Filho, muda aí para mim. Esse não está a mexer com o meu espírito. Anota aí, primeiro benefício da oração. Qual é o primeiro benefício da oração? O primeiro benefício da oração é a intimidade com Deus. Ouça, não há nada mais importante para extrairmos de Deus do que a própria presença dEle. O primeiro benefício que nós adquirimos quando oramos é a intimidade com o próprio Deus. Ouça, a primeira coisa que a oração gera para aquele que ora não é o carro que ele pediu, não é a casa que ele pediu, não é o emprego que ele pediu, não é a esposa, não é o marido, não é a viagem, não é a libertação, nem a morte do bruxo de feiticeiro. A primeira coisa que a oração gera para aquele que ora é o quê? É a intimidade com aquele que foi orado. A primeira coisa que a oração gera para aquele que clama é o quê? É a comunhão com aquele que foi clamado. Esse é o primeiro benefício da oração. Nós precisamos nos programar, igreja, para olhar para Deus como cristãos, como sendo mais importante do que o $1 milhão que nós queremos. A verdade é que nesse momento que eu estou a falar, se eu perguntar aqui a alguém: você quer continuar com Deus? Você quer que Deus te visite hoje? Ou você quer $2 bilhões na tua conta? Eu sei que todos, menos 1, 2, 3, se calhar não vai chegar a 5, vão dizer: eu quero que Deus me visite. Se eu estou errado, diga um silêncio. Pastor, está errado ou está certo? Seja sincero aí onde você está. Todos vão pedir Deus.
Ah, viram? Todos não. Há quem vai dizer, não, eu vou continuar a buscar Deus, não precisa me visitar, eu preciso. E depois o nosso discurso vai ser um discurso bonito. Esse dinheiro vai me ajudar a ajudar a igreja, vai me ajudar a comprar terreno para a igreja, vai me ajudar a colocar a igreja na televisão. Com esse dinheiro eu vou conseguir pagar rádio para a igreja, vou comprar carro para a igreja, vou oferecer uma casa no pastor, Senhor, vou oferecer uma casa no teu servo, vais me usar. As suas vão pintar tanto, só para dizer, não, eu prefiro dinheiro. Eu estou a falar alguma mentira? Mas veja, nada pode ser mais importante. Ouça, eu sei que nós estamos naquela perspectiva de que falar é fácil. Não, ouça, escolher Deus acima de todas as coisas não tem mesmo que ser fácil. Davi disse, Senhor, tira-me todas as coisas, mas não retires de quê? Não retires de mim o teu espírito, não retires de mim a tua presença, não te afastes de mim, não te apartes de mim. Veja, você acha que é fácil? Um homem que já é rei, que está no palácio, dizer assim, eu estou disposto a voltar a cuidar das ovelhas do meu pai, mas não estou disposto a perder a tua presença. Não, isso não tem que ser fácil, tem que ser difícil. Ninguém pode nos vender a ideia de que orar é fácil. Ouça, orar não é prazeroso. O prazer da oração às vezes surge quando você está no momento da oração, mas tem momentos que você vai orar e você não quer orar. Eu que estou a falar para vocês, eu sei o que é isso. Há dias que eu tenho sono, eu estou cansado, e como Paulo diz, eu esmurro a minha carne e digo, eu não vou dormir sem orar. E eu sento numa cadeira que está num canto, e eu começo a orar e sentado. Sentado, deitado, leva, faz o que você tiver de fazer, mas a tua carne tem que ser o que? Subjugada. O primeiro benefício da oração não está nas coisas. Por quê? Porque você pode perder as coisas, mas se você não perder Deus, você não perdeu nada. Porque Deus é que te dá acesso às coisas, Deus é que dá a cura, Deus é que dá a saúde, Deus é que dá a proteção, Deus é que dá o livramento, Deus é que dá o escape. Às vezes vai ter mesmo que nos pesar, mas dizer assim, deixa as amigas irem, deixa os amigos irem, deixa essa porta se fechar, mas eu não abro mão do quê? Da minha intimidade e da minha comunhão com o meu. Deuteronômio capítulo número 32, bem rápido. Versículo número 9. Deuteronômio 32, 9. Quem já achou, diga amém. Quem já achou pode ler, por favor. Deuteronômio capítulo número 32, versículo número 9. O que a Bíblia diz? Aham. A porção do Senhor é o quê? Ok. A porção do Senhor, aqui a palavra porção está falando que é de um quinhão de herança, de uma parte de benefício, dando-nos a entender que o Senhor, enquanto Deus, Ele quer o quê? Se relacionar com o seu povo. A porção do Senhor, o ganho do Senhor, não são as terras, não é o ouro, não é a prata. Não obstante o Senhor seja o quê? Dono de todas essas coisas. A Bíblia está dizendo que a porção, o interesse do Senhor é o quê? É o seu povo. Ouça, quando o homem começa a crescer nas coisas do Espírito, ele vai entender que a primeira coisa, ou a coisa principal, a preservar, a correr atrás, não são as coisas, mas o Deus que fez todas as coisas. Quando nós começamos a crescer nas coisas do Espírito, nós vamos entender que a coisa principal a pagar o preço por elas não são as coisas, mas o Deus que abre a porta, que nos dá acesso às coisas. Quando nós crescemos nas coisas do Espírito, tem momentos que você para de pedir coisas e você abre a tua boca para dizer, Senhor, revela-te a mim, eu quero te conhecer face a face, eu quero que tu falas comigo, eu quero que tu te mostres a mim, eu quero que tu me visitas, eu quero que tu me revelas as coisas escondidas. Senhor, eu vim nesse encontro porque eu quero ter um encontro real contigo. Quando nós começamos a crescer nas coisas do Espírito, nós queremos crescer na dimensão do Deus dos Espíritos. Nós queremos crescer nessa dimensão em que você é visitado por Deus, em que você tem um encontro sobrenatural com esse Deus. Sacrifícios que os apóstolos tiveram abertos a fazer. Apóstolos, veja uma coisa. Imagina um homem chamado Pedro. A Bíblia fala, e esse é o primeiro momento que nos dá a entender que Pedro efetivamente tinha família.
Porque a Bíblia fala que Jesus fez o quê? Curou a sogra de Pedro. E o que chama a minha atenção nos evangelhos, sobretudo, é que se Pedro tinha sogra, ele parecia ser, às vezes, o quê? Um homem super ausente. Por quê? Porque você vai ver que na jornada de Jesus, em quase todo momento, o que acontecia? Pedro estava lá. Pedro estava lá. Por quê? Era um homem que tinha mulher, família. Era um homem que tinha que eu posso dizer assim, uma cooperativa de pesca. Mas ele teve um encontro em comum com um homem, que era o homem prometido. E ele disse, não, vou deixar ainda um pouco a pesca, vou deixar ainda um pouco a minha casa, vou deixar um pouco o meu lar. Deixa eu crescer no conhecimento desse Jesus. 3 anos, Jesus ia de uma cidade a outra, e Pedro estava lá. Por quê? Porque queria crescer nas coisas de Deus. Foi o Pedro que falou a Jesus, ensina-nos a orar. Como quem? Como os discípulos de quem? De João Batista. Você vai ver que o grosso das perguntas que eram direcionadas para Jesus, se não era João que fazia, era Pedro que fazia. Se não era João que fazia, era Pedro que estava fazendo essas perguntas. Por quê? Porque era um homem que tinha sede em crescer no quê? Nas coisas de Deus. Por que os discípulos de João Batista jejuam? Senhor, quando é que voltas? Senhor, isso e aquilo. Era um homem que quase sempre estava a fazer o quê? Perguntas a Jesus. Por quê? Porque havia nele uma sede, um entendimento de que o meu barco é importante, o meu peixe é importante, mas conhecer esse Deus vale mais do que qual. Ouça, a Bíblia vai dizer que no primeiro encontro que Pedro teve com Jesus, foi o encontro da pesca maravilhosa. E Pedro viu Jesus pela fala dizer assim, volta para o mar que te negou peixe. E daqui a nada ele tem uma pesca tão abundante que o barco dele não era suficiente para levar o peixe. A Bíblia diz que quando eles chegaram para a beira do mar, Pedro disse o quê? Senhor, afasta de mim, porque eu não sou um homem digno. Veja, ele viu que esse homem aqui, se eu entender os mistérios dele, eu não vou lutar para pescar. Eu não vou lutar para quê? Para pescar. Porque esse homem tem um código em comum. Ele me faz pescar só falando. O mar que ontem me negou, quando eu me movo na dimensão desse homem, o mar é obrigado a me obedecer. Quando nós estamos a crescer na caminhada com Deus, nós vamos entender que uma das principais coisas a crescer é no conhecimento do Deus que nós pregamos, oramos, buscamos e servimos. E ouça, um dos principais caminhos para conhecer esse Deus é cada vez mais o quê? Nos envolvermos na plataforma do quê? Da intimidade e da comunhão com Deus. Salmos capítulo número 65, versículo 4. A Bíblia vai dizer, bem-aventurados. Ok. Bem-aventurados aquele a quem, aqui a quem, estava a falar para Deus. Salmo 65, 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Bem-aventurado aquele que tu escolhes e fazes chegar a ti. Quer dizer que, veja, eu quero que a igreja entenda nessa noite que não só somos nós que devemos correr para Deus. Deus quer se relacionar conosco. E a palavra bem-aventurado significa benção. Então o salmista está a dizer, abençoado é aquele que se achegou a Deus. Abençoado é aquele que está perto de Deus. Abençoado é o homem que tem o quê? Intimidade com Deus. Ouça, quando nós entendermos isso, veja, a necessidade de orar vai ser tão urgente como é o quê? A necessidade de respirar e a necessidade de comer. Veja, o que o salmista está a dizer, o salmista aqui no Salmo 65, ele está a falar daquilo que os hebreus chamam de koinos ou koinonia, que é o quê? O nível mais alto de intimidade e comunhão com Deus. Ouça, e não há outra plataforma, de todas as plataformas do cristão, não existe outra plataforma que nos dá um acesso tão deep à
a intimidade e a comunhão com Deus, a não ser o quê? A plataforma da oração. Talvez alguém aí possa dizer, não, pastor, mas temos o louvor. Ouça, até o levita, para trazer a atmosfera de Deus, ele precisa primeiro ser um músico e um levita que despende horas no altar de oração. O levita que consegue trazer o céu na terra, não é por causa da voz bonita, não é por causa da técnica, é porque é um homem e uma mulher que despende o quê? Horas na plataforma da oração. É um homem que conhece o Deus que ele adora. É uma mulher que tem intimidade e comunhão com o Deus que ela adora. Então, veja, tudo que nós vamos produzir, milagres, cura, libertação, louvor, profecia, tudo está condicionado a uma vida de intimidade com Deus. Há uma vida de oração. Há uma vida de quê? De oração. Tudo que Jesus produzia era porque Jesus investia o quê? Tempo na oração. Tempo na oração. Tempo na oração. É na oração que Deus vai fazer o quê? Se revelar a ti. Que Deus vai te aparecer. Que Deus vai te visitar. Que Deus vai te inspirar. Que Deus vai revelar estratégias para ti. Várias mensagens que eu estou a orar. E enquanto eu estou a orar, o Senhor abre a janela dos céus e começa a ministrar coisas no meu espírito. Direção, revelação. Às vezes eu oro, e tem um momento que eu sento. Às vezes eu sento. Às vezes eu deito. E naquele momento o Senhor abre a janela dos céus e o Senhor começa a falar coisas. A oração, o primeiro e o principal benefício da oração é o quê? É a intimidade com Deus. Porque quando Deus se revela a ti, Deus não só se revela a ti, Deus começa a fazer o quê? A revelar também coisas a ti. E nessa noite, eu até dormia e sonhava que eu estava a pregar isso. Acho que foi a semana passada, eu estava aqui na igreja, estava fechado, oração. Quando acabei de orar, saí do local em que eu estava a orar, fui para a minha cadeira para sentar. Sentei, abri a minha Bíblia para meditar. E Deus falou comigo claramente algo, sem muito esforço, sem sacrifício nenhum. Eu estou a abrir a Bíblia para meditar, e daqui a nada Deus disse assim, X. Parece que eu esqueci, eu disse, ok. Parece que eu tinha esquecido daquilo que Deus falou. Mas a dada altura eu me lembrei, quando cheguei a casa, a pastora estava a cozinhar, acho que a pastora vai se lembrar. A pastora estava a cozinhar, eu fui ter com a pastora e disse, pastora, acho que A, B, C e D. Lembra? Que foi algo que Deus revelou. Sem esforço. Então Deus não só te mostra, Deus não só se mostra a ti, mas Deus faz o quê? Mostra coisas a ti. Nós pegamos aquilo que Deus tinha falado, fizemos uma diligência e pum. Era exatamente o quê? O que Deus tinha dito. Sem esforço. Quando é que isso aconteceu? Aconteceu depois do momento de oração. Depois do momento de oração. Quando você ora, às vezes você está a orar a Deus. E você se lembra de coisas que te profetizaram, de coisas que Deus te mostrou, de coisas que Deus te revelou. Naquele momento, Deus vai afirmar essas coisas. Deus vai assegurar essas coisas. Deus vai fazer com que um ânimo venha. E veja, essa é o quê? É a segurança que nós temos quando temos o quê? Intimidade com alguém que tem poder. Imagina que você é íntimo. Eu dou sempre o exemplo do presidente da república. E você está passando necessidades, você está sofrendo. Daqui a nada você tem um encontro com o presidente. E o presidente diz assim, não, fica descansado, meu filho. Vamos resolver isso. Veja, o problema pode ainda não estar o quê? Resolvido. Mas só o fato de você ter saído da presença do presidente e ele te ter dito que você vai construir a tua casa, você vai comprar o teu carro, você vai construir o teu prédio, que você vai ser operado, o que acontece? Você ainda não está a pegar aquelas coisas, mas você está tão alegre a voltar para casa, como se aquelas coisas já estivessem na tua mão. Porque a segurança de ter intimidade com alguém que tem poder te dá essa confiança, essa convicção de que aquilo vai acontecer, aquela porta vai acontecer, aquele projeto vai dar certo, eu não vou falhar, eu não vou fracassar, eu não vou passar vergonha. Esse é o benefício do quê? Da intimidade com Deus. Veja, quando nós entramos na plataforma da intimidade, nós desenvolvemos, eu ia falar de 3, mas vou falar de 2. 2 coisas.
Quando você é íntimo de Deus, a primeira coisa que você desenvolve é autoridade. A Bíblia fala que existia um homem que chamava Zacarias. E Zacarias foi o pai de um profeta que chamava João Batista. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para informar a Zacarias que ele e a sua esposa gerariam o quê? Um filho. Só que Zacarias já era de idade avançada e a esposa de Zacarias também era o quê? De idade avançada. A Bíblia vai dizer que Zacarias olhou para Gabriel e disse: mas como possível? Minha esposa está cansada, de idade avançada. Eu, sacerdote do Senhor, idade avançada. Sabe o que o homem disse? Sabe o que o anjo disse? Por que duvidas de mim? Eu sou Gabriel, que faço o quê? Que assisto diante do Todo-Poderoso. Eu tenho intimidade com... Ouça, sabe o que o anjo disse? Por teres duvidado de mim, vais ficar o quê? Mudo. Vais perder a fala até que o teu filho nasça. Veja, Deus só mandou Gabriel dizer: Zacarias vai ser pai. Deus nunca disse a Gabriel: vai e lhe coloca mudo. Mas Gabriel disse: eu tenho intimidade com Deus. A intimidade que eu tenho com Deus me dá autoridade para chamar a existência coisas. Como duvidaste de mim, pela intimidade que eu tenho e pela autoridade que eu tenho, vais ficar mudo. A missão do anjo era uma: só lhe dá a conhecer que ele vai ser pai. Mas a intimidade com alguém que tem power te gera o quê? Autoridade. O homem Elias viu tanta borrada na terra. Chegou a ele e disse: não porque Deus me revelou, eu sou a boca de Deus. De acordo com as minhas palavras, durante 3 anos não vai chover em toda Israel. E aconteceu porque ele falou. Por quê? Porque ele era, ouça, Elias, aliás, era o homem que Deus descia para conversar. Era o homem que Deus descia para contar coisas. Era o homem que Deus descia para reclamar. A intimidade com Deus lhe deu o quê? Autoridade. A Bíblia fala que Samuel, ele foi o primeiro profeta que ao mesmo tempo era sacerdote, que ao mesmo tempo era juiz e que ao mesmo tempo exercia o papel de rei. Por quê? Porque ele era o representante do rei dos reis. E a Bíblia diz que quando Saul fez algo que não agradou a Deus, a intimidade gera o quê? Autoridade. Ele chegou a Saul e disse: Saul, porque não esperaste que eu chegasse para fazer o sacrifício, a partir de hoje o trono está sendo arrancado de ti. E de acordo com as palavras de Samuel, o que aconteceu? Saul perdeu o trono. A intimidade te dá autoridade. Ouça, e a autoridade, sabe o que acontece? Quando você tem intimidade com alguém que tem poder, através dessa autoridade, a pessoa que tem poder sustenta as tuas palavras. Eu posso não estar lá. Se o meu filho disse aqui não entra, não entra. Se disseram não passa, não passa. Se disseram não acontece, não acontece. A pessoa que tem o poder sustenta as palavras daquele que tem com ele o quê? Intimidade. Na minha casa, por exemplo, o meu filho às vezes vai na mãe dele: ah, mamãe, eu quero isso, mamãe, eu quero aquilo. A mãe dele diz não. E ele vem ter comigo: papá, dá então você. Eu não estava lá na vossa conversa, mas eu tenho intimidade com a tua mãe. Se a tua mãe te disse não, a minha resposta é a mesma resposta que da tua mãe. Ouça, mesmo que eu quero que ele faça, eu não posso tirar a autoridade de alguém com quem eu tenho, come on somebody, de alguém com quem eu tenho intimidade. Se a tua mãe disse não, a minha resposta também é não. E às vezes, ouça, às vezes você acha que Deus queria pôr aquele povo a sofrer? Não. Só que eu não posso deixar o quê? A palavra do profeta cair. Eu não posso deixar a palavra de alguém com quem eu tenho intimidade falhar. Oração gera intimidade. E intimidade com Deus vai te gerar o quê? Autoridade. Ouça, uma autoridade tal. Ouça, eu quero que você perceba isso, igreja. Essa dimensão de autoridade é uma autoridade tal que há coisas que você não precisa consultar Deus para elas acontecerem. Você fala e vai acontecer de acordo com o que você falou. Você declara e vai acontecer de acordo. Ouça, nós estamos a falar de uma autoridade, de uma dimensão de autoridade em que você tem Deus. Ouça, em que Deus agora é que vem para dar corpo e vida ao que você falou. Já não é Deus a dar corpo e vida ao que Ele, Deus, quer.
É Deus a dar corpo e vida a algo que alguém que é íntimo dele chamou a existência. Intimidade. A oração gerará intimidade. A intimidade vai gerar o quê? Autoridade. E a autoridade vai trazer o quê? Resultados. A segunda coisa que a intimidade gera, ainda estamos no primeiro benefício, que é a intimidade. Isso está dentro da intimidade. A segunda coisa que a intimidade gera é o favor de Deus. A segunda coisa que a intimidade gera é o favor de Deus. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus apareceu a Josué quando Moisés tinha morrido. E Deus disse a Josué: como fui com Moisés, o que vai acontecer? Come on, somebody. O que vai acontecer? Serei contigo. E quem foi esse Moisés que Deus agora estava a dizer a Josué: como fui com Moisés, eu vou ser contigo? Moisés foi um homem que por meio do qual o povo de Israel alcançou favor. No livro de Êxodo 3, quando Deus apareceu a Moisés, Deus disse a Moisés: Moisés, você vai ser o libertador do meu povo. E esse povo que você vai libertar não vai o quê? Sair do Egito de mãos vazias. Eu darei favor, darei graça ao meu povo, de tal maneira que quando eles estiverem a se mover para sair do Egito, o que vai acontecer? Eles vão sair com coisas preciosas. Ouça, e há algo estranho, depois você pode ler. Você vai ver que quando o povo foi ter com o povo de Israel, quando saía do Egito, em algumas versões, diz que eles foram ter com as egípcias e batiam as portas e diziam: emprestem-nos vasos, emprestem-nos coisas preciosas. Mas emprestar como? Se vocês não vão voltar. Faraó disse: leva eles e leva tudo. Irmãos, escravos que por causa deles os nossos primeiros filhos o quê? Morreram. Agora eles estão a bater a nossa porta para pedir prata, para pedir ouro, para pedir joias, para pedir vaso. Ouça, e a Bíblia está a dizer que o povo abriu as portas e dava a eles tudo, dava a eles tudo, dava a eles tudo. O que é isso? Favor. O que é o favor? O favor é você alcançar e beneficiar coisas que você não era merecido. Favor é você alcançar, beneficiar e realizar de coisas que as tuas habilidades provavelmente não te dariam acesso. Em condições normais, aquele povo de Israel a sair do Egito nunca receberia o que recebeu. Mas veja, Moisés era um homem que tinha o quê? Intimidade com Deus. A Bíblia fala que quando Miriam e Arão estavam a falar mal de Moisés, Deus disse: ouça, alguns eu falo por meio de sombras, mas a Moisés eu falo o quê? Face a face. Eu, Deus, tenho intimidade com quem? Com Moisés. E por conta da intimidade que eu tenho com Moisés, Moisés tem graça, Moisés tem favor. O povo que Moisés lidera tem graça, tem favor de alcançar, de realizar coisas que em condições normais eles não alcançariam, nem tampouco o que realizariam. A Bíblia fala no livro de Esther, por exemplo, quando Mardoqueu disse a Esther que Amã tinha um decreto para matar todos os judeus. E Mardoqueu disse a Esther: não te sintas tão confortável de estar no palácio, porque você também é judeia. Então, quando descobrirem que você é judeia, vão matar os judeus de fora e vão matar a ti também. O que Esther disse que vamos fazer? Vamos jejuar. E vamos o quê? Orar. Esther mandou todo mundo jejuar e orar. E aqui Esther fez o quê? Começou a jejuar e começou o quê? A orar. 3 dias de jejum e oração. Qual era a lei? A lei era que ninguém podia entrar na presença do rei sem ser o quê? Convidado pelo rei. O que podia acontecer? Quem viesse à presença do rei sem ser chamada pelo rei, podia ser morto, podia ser preso, poderia ser despromovido, podia ser destituído. Mas depois de 3 dias de jejum e oração, o que era improvável de acontecer, a Bíblia está a dizer que Esther chegou no palácio, chegou no ato do rei, e o rei estendeu o cetro. A lei não permite, eu não te chamei, mas você achou graça diante dos meus olhos, Esther, pode entrar. Você achou graça diante dos meus olhos, Esther, pode vir. Ouça, a oração vai fazer com que lugares que eram para estar fechados para nós, sem termos requisitos, se abram para nós. A oração vai fazer com que coisas que eram para nos rejeitarem,
porque nós não tínhamos as habilidades, não tínhamos a fala, não tínhamos o rosto, não tínhamos as conexões. A oração vai fazer com que a gente chegue lá, e aonde o não estava garantido, o sim seja liberado. Aonde a porta tinha que se fechar, essa porta se abra. Aonde nós não podíamos alcançar, o alcance nos ser dado. O que é favor? Anota aí. O favor é a manipulação do coração do homem. Favor de Deus é a manipulação do coração do homem. Quando você ora e você sai da presença de Deus, o favor de Deus sai contigo. O que é manipular algo ou alguém? Vocês sabem o que é manipular alguém? Manipular alguém é trabalhar naquela pessoa no sentido dela o quê? Desenvolver o nosso querer. Manipular. Fulano está manipulado. Por que dizem que fulano ou fulana está manipulado? Porque ele ou ela só faz tudo que a suposta pessoa que ele manipulou quer. Isso é favor de Deus. Favor de Deus é manipular o coração dos homens para eles liberarem o que você quer. Mesmo quando eles não estavam o quê? Programados para liberar o que você quer. Ouça, mesmo quando não era expectável você aceder ao que você quer. Eu profetizo no nome de Jesus que pela tua vida de oração, no ano de 2024, você vai aceder a um nível e a uma dimensão de favor em comum em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Alguém me dá um amém e celebra Jesus. Veja, o favor é o quê? É o perfume que carrega a presença de Deus. A Bíblia fala que José, em todo o Egito, por exemplo, começando a falar de Potifar, a Bíblia fala que José achou graça diante de Potifar. A Bíblia fala que José achou o quê? Graça diante de Faraó. Era expectável? Não. Era expectável um escravo administrar a casa do braço direito do Faraó? Não. Era expectável um escravo se tornar o governador do Egito? Não. Mas veja, o favor de Deus, quando alcança a vida de alguém, a primeira coisa que o favor quebra é o quê? Regras. Favor quebra leis. Favor quebra protocolos. Ele não fala bem, mas é ele que nós queremos. O currículo não é o que nós procurávamos, mas vamos ficar com ele. Ele não se veste bem, mas vamos ficar com ele. Ela não tinha as habilitações, mas vamos ficar com ela. Não era essa a empresa, mas vamos contratar. Ouça, o favor é você alcançar algo que não era suposto você alcançar. E quando é que você alcança favor? Quando você tem uma vida de oração. A oração ativa o favor de Deus sobre as nossas vidas. Segundo ponto, por conta do tempo, o segundo benefício da oração. Não, espera, vou explicar. Primeiro benefício da oração é intimidade. Isso que o pastor está a falar são consequências da intimidade. Então, quem tem intimidade vai ter o quê? Autoridade. Quem tem intimidade vai ter o quê? O favor de Deus. Isso são subpontos do primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto. Amém? Ok. O segundo ponto, ou o segundo benefício da oração é a transformação. Segundo benefício da oração é o que? Transformação. Alguém, por favor, abra 2 Coríntios, capítulo de número 3. Jesus. 2 Coríntios, capítulo número 3, versículo número 18. Bem rápido, por favor. Malacatos te capabalacata. Laros te capacos. 2 Coríntios 3:18. Quem já achou, diga amém. A igreja pode ler, por favor, em voz alta. Todos nós. Aham. Fazemos o quê? Somos o quê? Todos nós com o rosto descoberto refletimos como um espelho a glória do Senhor e somos transformados em quê? Somos transformados de glória em glória. Ok. Ali na mesma imagem, está falando a imagem de quem?
do Senhor. Quer dizer que o que Paulo está a dizer é que há uma dimensão em que eu, Elcio, já não vou parecer ser o quê? Elcio. Em que você, Joaquim, já não vai parecer ser Joaquim. Vou falar melhor para você perceber. Há uma dimensão em que a Antônia do bairro, quando as pessoas começarem a olhar para ti, já não verão aquela Antônia do bairro. Agora, Jesus Cristo, você alcançou aquilo que nós chamamos de transformação, ou aquilo que eu chamo de transfiguração. Porque algo transfigurado é algo que? Transformado. Algo transformado é algo que? Transfigurado. O que é a transfiguração? Transfiguração é mudar o quê? A imagem de algo ou de alguém. Êxodo capítulo número 34. A Bíblia vai dizer o quê? Que Moisés subiu ao monte para orar ao Senhor. E quando ele desceu, o que aconteceu? Ah, vocês não estão aqui. O que aconteceu? O rosto de Moisés brilhava. A Bíblia vai dizer de tal maneira que o povo tinha o quê? Receio de olhar para ele. E o próprio Moisés teve que pegar um pano e cobrir o próprio rosto. Por quê? Porque o Moisés que subiu já não era o Moisés que desceu. Moisés subiu para fazer o quê? Para comer? Não. Moisés subiu para orar. A oração transforma a nossa imagem. Em Mateus capítulo número 17, a Bíblia nos fala que Jesus foi a um monte, em que a Bíblia aponta como sendo o monte da transfiguração. Nesse monte Jesus subiu para fazer o quê? Para orar. E a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, Elias e Moisés apareceram a ele. Mas não foi só isso que aconteceu. Os discípulos que estavam ali, quando foram ter com Jesus, viram que o rosto de Jesus brilhava, o corpo de Jesus brilhava, as vestes de Jesus brilhavam. Quer dizer que quando nós oramos, nós estamos a ser transformados em uma nova imagem, num novo homem, numa nova pessoa, numa nova personalidade. Coisas saem e coisas entram. Coisas saem e coisas entram. Ouça, quer dizer que o Jesus que subiu com eles não era o mesmo Jesus que estava naquele momento a fazer o quê? A orar. A oração, ela gera transformação. Quer dizer que um dos mecanismos, igreja, para eu e você sermos transformados, o que é transformação? Mudança. Um dos mecanismos para eu e você sermos transformados é o quê? É vivermos uma vida de oração. É impossível você viver uma vida de oração contínua e constante e continuar a amar a bebida, e continuar a amar o cigarro, e continuar a amar a droga, e continuar a amar o roubo, e continuar a amar a prostituição. Ouça, é impossível você viver uma vida de oração e essas coisas que você amava, hoje quando você fizer, já não te causar remorso. Por quê? Porque quando você entra na presença do Senhor, você vai se lembrar: eu adulterei agora, eu forniquei agora, eu matei agora. Como é que eu vou amar o amado? Como é que eu vou adorar o Espírito Santo? Porque se antes eram coisas que davam prazer ao nosso corpo, como nós estamos no processo da transformação, quando fechamos a porta do nosso quarto, a nossa consciência começa a pesar. O nosso espírito já está abatido. Por quê? Porque o Espírito de Deus agora está a tomar lugar em ti. E agora você quer se relacionar com Ele. Você quer ter intimidade com Ele. Mas a tua consciência já está pesada, porque você já sabe: eu traí o meu amor, eu traí o meu noivo, eu traí o meu amado. Veja, e isso é o quê? Esse é o início do processo da transformação. Não tem como viver uma vida de oração e amar os mesmos prazeres da carne da mesma forma. É impossível. A dada altura, há coisas que vão começar a morrer. Há coisas que você vai começar a dizer: eu já não quero isso, eu já não preciso isso, eu já não posso fazer isso. Veja, eu não estou a dizer que você não vai fazer. Há dias que você vai fazer, e quando você fizer, você vai sentir que o prazer que te dava, o que aconteceu aqui? Não é o mesmo prazer o quê? Que te dá. Transformação. A oração faz o quê? Transforma. Ouça, nós não podemos continuar a ser cristãos que só vêm à igreja, cristãos que só ouvem a palavra. Por que nós ouvimos a palavra? Porque uma das coisas que a palavra faz, ela nos conduz para uma vida de intimidade com Deus.
A palavra nos conduz para quê? Para uma vida de comunhão com Deus. Veja, a oração é muito além, igreja. Hoje eu não quero falar sobre você ter o teu carro. Hoje eu não quero falar sobre você ter o teu marido, a tua esposa. Hoje eu não quero falar sobre a tua empresa dar certo. Hoje eu quero falar sobre a plataforma que pode gerar isso. Só que essa plataforma que pode gerar isso, ela requer de nós o quê? Constância e consistência. Ouça, hoje eu não quero falar sobre você orar e receber a resposta da tua oração. Hoje eu quero falar sobre você orar tanto que agora você é a resposta da oração dos outros. De você orar tanto que agora você carrega a resposta para a oração dos outros. Porque só obter a resposta pelo teu carro é raso. Há uma dimensão de transfiguração em que agora o povo vem ter com Moisés, em que agora o teu pai te procura para orar, os teus colegas te procuram para orar, os teus amigos te procuram para orar, a tua família te procura para orar. Por quê? Porque eles agora já estão a olhar para ti. O que bebia conosco já não bebe conosco, o que se drogava conosco já não se droga conosco, o que se prostituía conosco já não se prostitui conosco, o que roubava e matava conosco já não rouba e mata conosco, o que mentia conosco já não mente conosco, o que aldrabava as faturas conosco já não faz. Agora as pessoas querem a solução por meio da tua vida. Isso é o que? Transfiguração. Transformação. Nessa transformação, Jesus, por conta do tempo, não sei se eu falo primeiro isso, mas veja, nessa transformação, nós vamos encontrar 3 protocolos. Mas é importante também entendermos, amados irmãos, que quando nós estamos a falar da transformação, o que aconteceu, por exemplo, quando Elias e Moisés apareceram a Jesus? Eles vieram afirmar determinadas realidades para Jesus. Veja, para os discípulos verem Elias e Moisés junto com Jesus, era para eles a confirmação, mais uma vez, de que Jesus era o quê? Efetivamente o Salvador do mundo. Primeiro. Segundo, Moisés representava a lei, Elias representava os profetas e Jesus representava a graça. Então, o que estava acontecendo nesse encontro de transfiguração? Nós estávamos a ver a afirmação da identidade de cada uma dessas pessoas. O que acontece quando nós passamos no processo da transformação? Ouça, quando nós passamos no processo da transformação, você encontra o teu verdadeiro eu e o teu verdadeiro nome. Porque nós podemos estar nesse momento a ser todos chamados pelo nome que o Pai nos deu, pelo nome que a Mãe nos deu. Mas veja, a verdade desse nome é limitada. Ouça, só quem estava no quarto, quando eu fui criado, quando eu fui formado, sabe realmente o que? A minha real identidade. E quem é que estava nesse quarto? Deus, que te criou a tua imagem e a tua semelhança. A tua mãe está te chamando Maria, e no bairro algumas pessoas estão a dizer: essa é a casa dos pobres, essa é a casa dos bêbados, essa é a casa dos solteiros, essa é a casa dos miseráveis. Mas quando você entra na transformação provocada pela oração, Deus começa a dizer: você não é pobre, você não é prostituta, você não é miserável, você não é desempregado, você é meu profeta, você é evangelista, você é empresário, você é o meu apóstolo, você é cirurgião, você é isso, assado. Ouça, como é que uma mulher, a Bíblia fala de uma mulher chamada Raabe, e se você ler o livro de Mateus capítulo número 1, na genealogia de Jesus, você vai encontrar o nome dela. Como é possível uma prostituta ser apontada como uma das matriarcas da linhagem pela qual Jesus nasceu? O que é a oração? Ouça, a oração é o encontro da mortalidade com a imortalidade. E quando a mortalidade se encontra com a imortalidade, coisas sobrenaturais começam a acontecer, coisas impossíveis começam a acontecer, coisas ilimitadas começam a acontecer. Quando a mortalidade se encontra com a imortalidade, a lógica é quebrada. A lógica é quebrada. A Bíblia vai falar de um homem
que se chamava Saulo, matava a igreja, perseguia a igreja. Daqui a nada, sentou na casa dos apóstolos, começou a ouvir a palavra com os apóstolos, começou a orar com os apóstolos, e Deus disse: eu tenho uma obra grande para ele. Ele já não é mais Saulo, o homicida. Ele já não é mais Saulo, o perseguidor da igreja. Ele já não é mais Saulo, o destruidor. A partir de hoje, ele é Paulo, o meu apóstolo. Porque quando a mortalidade se encontra com a imortalidade, Deus faz o quê? Muda o teu nome e te dá acesso à tua verdadeira identidade. O encontro de Moisés com Deus foi um encontro de quê? Transformação. Eu sou homicida, eu estou fugindo do Egito. Não, Moisés, eu ouvi a oração deles e você é o libertador deles. Daqui a nada o homicida está a voltar. A prova pela qual Moisés não foi preso quando voltou para o Egito é porque quando você tem um encontro de transformação, a Bíblia fala que Deus lança os teus pecados aonde? No mar do esquecimento, e ele já não se lembra mais. Quando ele chegou no Egito, já não estavam a lembrar que ele tinha morto alguém. Quando ele chegou no Egito, já não estavam a lembrar que ele assassinou alguém. Ele chegou no Egito com autoridade. Por quê? Porque a intimidade te dá o quê? Autoridade. Agora ele chegou no palácio. Come on, somebody. Ele chegou no palácio de Faraó, aonde queriam lhe prender, aonde queriam lhe matar, e ele está dizendo: let my people go. Deixa o povo ir comigo e me adorar. O homem que saiu a fugir, agora ele tem intimidade. A intimidade lhe deu autoridade, e ele foi o quê? Transformado. Quando ele chegou lá, não encontraram o crime dele, não encontraram o erro dele. Quem estava lhe chamado de homicida, agora tinha que dizer: lá vai Moisés, o libertador do Egito. Pela força da oração. Raabe a prostituta, agora temos que dizer que era tataravó de Jesus. Saulo homicida, agora temos que dizer: lá vai Paulo, o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque a vida de oração, ela produz o quê? Transformação. Se antes você era o prostituto, a prostituta, o bêbado, o alcoólatra, a casa dos pobres, a casa dos desempregados, a casa dos miseráveis, à medida que você começa a orar, à medida que você continua a orar, Deus visita a tua vida, Deus visita a tua casa, Deus visita o teu histórico, Deus visita a tua genealogia, e por meio da tua vida de oração, Deus libera sobre a tua vida transformação. Eu profetizo, na tua consistência de oração, as pessoas vão ser obrigadas a mudar o nome que te chamam, vão ser obrigadas a mudar o nome que chamam a tua casa, vão ser obrigadas a mudar o nome que atribuíram à tua família. Já não vai ser a casa dos bêbados, vai ser a casa dos apóstolos, vai ser a casa dos profetas, vai ser a casa dos empresários. Já não vai ser uma família desestruturada, vai ser uma família saudável, vai ser uma família de paz, vai ser uma família equilibrada, em nome de Jesus. A oração produz transformação. Veja, quando nós oramos, o que acontece na intimidade? Na intimidade, o que acontece é que nós ativamos aquilo que nós chamamos de o DNA de Deus. O que é o DNA de Deus? O DNA de Deus é algo que ativa em nós a dimensão de Deus. É por isso que homens normais começam a produzir coisas anormais. Eu sei que vocês não estão muito animados com essa mensagem, mas vocês precisam entender, igreja, que nós não podemos em momento algum parar de orar. Pastor, eu estou cansado. Senta, mas ora. Pastor, eu estou cansado. Ajoelha, mas ora. Pastor, eu estou cansado. Deita, mas ora. Conduz, mas ora. Está a bater um documento, ora. Está a fazer o funs, ora. Orai sem cessar. Sem cessar. Sem cessar. Sem cessar. Sem cessar. Nós precisamos ser uma igreja que fica aflita quando não ora. Nós precisamos ser cristãos que ficam aflitos quando não oram. Olha Daniel, disse: podem me lançar na cova, mas eu não paro de orar. 3 vezes ao dia. Enquanto todo mundo saía do palácio para ir almoçar, Daniel corria para casa, abria a janela, prostrava os seus joelhos e adorava a Elohim. E o que é que o homem tinha? Intimidade, autoridade. E o nome dele foi o quê? Transformado.
Todos vieram como escravos, mas quando olhavam para Daniel, ninguém dizia que Daniel era escravo. O que é que eles diziam? Daniel é o príncipe dos príncipes. Por quê? Porque a oração, ela provoca o quê? Transformação do teu nome. Todo mundo pode dizer, essa minha filha é doente. À medida que você vai orar, as pessoas vão ter que mudar o nome. Porque já não vão ver doença em ti. Vão ter que dizer, ele é saudável. A oração, ela provoca o quê? Transformação. Ouça, o que é essa transformação? Essa transformação é a ativação da natureza de Deus em nós. Quando nós oramos, nós nos parecemos mais com Deus. Quando nós oramos, nós temos cada vez mais o quê? Características de Deus em nós. Por conta do tempo, anote aí. 3 protocolos da transformação. Aleluia. O primeiro protocolo da transformação é o que nós chamamos de mortificação. Ou seja, nós não temos como falar de transformação de um ser se nós não falarmos do que? Da morte da carne. Quando nós estamos a falar da mortificação, nós estamos a falar de quê? De matar a tua carne. De subjugar a tua carne. Uma das coisas que a oração provoca transformação. E um dos protocolos, uma das consequências, um dos caminhos da transformação é a mortificação da carne. A pessoa até hoje pode beber um whisky, mas já não tem o prazer que tinha antes. Primeiro. Segundo, a pessoa bebe um whisky e se sente mal. Meu Deus, eu tenho culto hoje. Eu vou orar daqui a nada. Como é que eu vou? Veja se faz sentido isso, bêbado. Eu estou bêbado e entrei na presença de Deus para orar. Vou orar o quê? Quando isso já não pesa na consciência de alguém, esse homem, essa mulher, ainda não fez o quê? Não mortificou a carne. Mortificação da carne. Há quem vai dizer assim, não, o importante é que a pessoa está a falar com Deus. Ouça, no Antigo Testamento, para falar com Deus, você fazia primeiro um ritual de santificação, só depois é que ia falar com Deus. Por quê? Porque as pessoas não iam falar com Deus de qualquer forma. Porque Deus considerava o quê? Abominável alguém sair da prostituição e vir lhe adorar. Alguém sair do roubo e vir lhe adorar. Deus considerava o quê? Abominável. Pessoas morriam por conta disso. Haviam vezes que nem era adorar, era ir cumprir uma missão que Deus delegou. E porque havia um pecado ali, as pessoas morriam. Josué, um homem, uma família, pegou o anátema, roubou coisas, foram para a guerra, multidões morreram naquela guerra. Josué está a perguntar, mas o Senhor nos mandou vir para essa guerra, para perdermos a guerra. Para Deus era o quê? Abominável. Abominável. Então, à medida que nós começamos a orar, nós vamos começar a fazer o quê? Mortificar nossa carne. Mortificar nossa carne. Quem tinha 3 namoradas, começa já a deixar. Algo, não, eu não estou a te dizer para você deixar. A tua vida de oração vai provocar em ti o quê? Essa consciência. À medida que você é consistente, você vai pensar, não, tenho que escolher ou a Joana, ou a Maria, ou a Francisca. Quem tinha 4 namorados vai começar a bater algo. É por isso que algumas pessoas não gostam de ficar nas nossas igrejas. Como eu contei à pastora a semana passada, eu estava a falar com um servo de Deus sobre uma situação, e ele me disse, não, a irmã falou aqui a uma diaconisa da nossa igreja, que eu vou ter que sair da igreja, porque aqui estão toda hora a pregar, quê? Para não andar com o marido das outras. Eu falei, mas oh meu Deus, então ela queria que nós pregássemos o quê? Ande com o marido das outras, ande com o marido das outras. A irmã disse, não, eu vou ter que sair dessa igreja, porque aqui estão toda hora a pregar. Não anda com o marido casado, não anda com o homem casado. Aí você quer que nós preguemos para apoiar o teu erro? Isso nem precisa ser pregador. Até a sociedade que comete esse erro sabe que andar com o homem casado é errado. Eu estou errado. Até o homem casado que está andando contigo sabe que o que ele está fazendo é errado. Se a sociedade que não prega a santidade sabe isso, imagina nós de igreja. Não, porque aqui estão toda hora a pregar. Não anda no pecado, não anda com homem casado, não pode ter vários homens, mas queria que pregássemos o quê?
ande mesmo com teu homem casado. Não, vais no inferno e vai sozinha. Nem posso falar, já foi, né, pastor? Nem posso falar, mas já foi. Já foi. Infelizmente, a não ser que aí Deus tinha alcançado misericórdia da pessoa. Não quero contar aqui a história por uma questão de ética. Mas tudo indica que já foi para o inferno. Porque a pessoa morreu a semana passada. Morreu a semana passada. E saiu da igreja, porque na igreja estavam a pregar o quê? Arrependimento, salvação. Ou seja, porque na igreja estavam a pregar o quê? Transformação. Foi para o inferno. O problema é que nós desenvolvemos a ilusão. Eu sou jovem, tenho a vida. Amanhã pode ser o teu último dia. Hoje você pode ser a última. Não vai ser no nome de Jesus. Como eu já disse, Deus, eu não estou preparado para enterrar filhos. Não, eu tenho que morrer velho e vocês irem me enterrar. Eu não tenho que falar no enterro de ninguém. Não. Eu não sou esse tipo de pastor. De falar na homilia, não. Vocês vão ter longevidade no nome de Jesus. Assistir a minha velhice e depois vocês é que vão me enterrar. Oh, diga amém no nome de Jesus. Mas veja, morreu jovem essa pessoa. Morreu jovem. Transformação. Vai provocar o quê? Mortificação. Segunda coisa que a transformação provoca. Anote aí. Renovação da mente. A segunda coisa que a transformação provoca é a renovação da mente. Efésios, capítulo número 1, versículo número 18. O que é que nós estamos a falar de renovação da mente? Quando nós estamos a falar de renovação da mente, nós estamos a falar de iluminação do teu entendimento. Iluminação da tua mente. Em Efésios 1, 18, Paulo diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Veja, esses olhos aqui é para ver aqui no natural. Mas há um outro olho, que é o olho do teu entendimento. O olho do entendimento fala de quê? Fala de conhecimento. O olho do entendimento fala de quê? Fala de sabedoria. O olho do entendimento fala de quê? Fala de escolhas e de decisões. Então, quando você ora, você é transformado. E quando você é transformado, a tua mente é o quê? É iluminada. Quando você é transformado, a tua mente é o quê? É iluminado. O teu entendimento é iluminado. Quer dizer que, por exemplo, veja Paulo. Paulo achava que o que ele fazia era correto. Vocês sabiam disso? Paulo, ele era judeu. Então, os judeus tradicionais no antigo tempo, eles achavam que o cristianismo era uma farsa, era uma afronta. Eles achavam que Jesus, por exemplo, e aliás, até hoje os judeus tradicionais e ortodoxos, eles não acreditam que Jesus já veio. Aquilo que nós como cristãos estamos à espera da segunda vinda de Jesus, eles consideram que vai ser o quê? A primeira vinda de Jesus. Então, Paulo como judeu, ele não achava que o que ele estava fazendo era o quê? Era errado. Ele simplesmente achava que a ação e que a missão que ele tinha era de quê? De defender a lei, de defender os profetas e de defender o judaísmo. Então, ele, Paulo, não achava que estava a cometer crime. Aliás, Paulo tinha carta branca para matar. Aleluia. Mas quando Jesus lhe apareceu, quando ele sentou com os apóstolos e começou a participar da jornada dos apóstolos, o que aconteceu? A mente dele foi o quê? Iluminada. O que é a iluminação? A iluminação vai começar a fazer com que vai fazer com que nós olhemos para coisas que antes abraçávamos. E a partir de hoje nós vamos começar a fazer o quê? A rejeitar. É por isso que você vê muitos de nós, há festas que participávamos, hoje já não participamos. Eu próprio que estou aqui a falar convosco, festas às vezes normais, casamento, noivado, se eu fizer 3 horas, é milagre. Às vezes a gente chega no local, eu e a pastora chegamos, sentamos, coisa de família normal. Ficamos 30 minutos, 1 hora, 1 hora e tal. Se fizermos 2 horas, já é sorte, já damos um toque, vamos embora. Não tem nada a acontecer ali. Há vezes que tem. Às vezes que estão a dançar muito do camboá, às vezes que estão a fazer não sei o quê. Eu falo, pastora, vamos já, né? Às vezes nós nem falamos muito, só se olhamos. Gás. Por quê? Porque a tua mente foi iluminada. Há coisas que já não estão a entrar. Há pessoas que
que estão a dançar, que aquilo não é mais dança. Parece que estão num quarto e esqueceram que todos estão a assistir a dança que eles estão a fazer. Então o que é que você faz? Você fala, já eu não quero participar disso. O casamento do meu irmão mais velho, fomos para o casamento, chegamos no casamento, houve um momento que ia entrar um saxofonista, um cantor, não sei o quê, e tem um menino, ele é da família, é de casa, ele é homossexual, amém? Nada contra a pessoa, mas contra a prática. Se a Bíblia reprova, nós reprovamos a prática, mas amamos a todos. Então o rapaz entrou com o microfone no meio da sala. Eu falei, eu sou servo de Deus, não vou participar disso. E começou a fazer, os ministros estavam lá, começou a fazer umas orações, começou a falar umas coisas. Eu disse, pastora, agora mesmo, nesse momento, eu e você estamos a sair daqui. Oh, Senhor Jeová, Deus de todos, Deus de não sei o que, abençoa um Satanás. Eu falei, não faça isso, com o nome do Senhor aqui. Meu irmão mais velho, fizemos quanto tempo no casamento? Nem 1h30 fizemos. Chegamos, sentamos, comemos, fomos embora. Por quê? Porque a iluminação do teu entendimento vai te fazer não olhar para coisas anormais como sendo o quê? Normais. A iluminação do teu entendimento vai te criar repulsa de algumas coisas. Você diz assim, deixa eles fazerem, mas nós vamos embora. Se o fogo cair aqui em Sodoma e Gomorra, eu não vou estar lá. Mas você vai encontrar cristãos. Você vai encontrar cristãos que estão em determinados ambientes, igreja. Em determinados ambientes pesados. E eles estão a gostar. Oh, tá bonito. Ainda faz foto, filma também, posta nas redes sociais. Eu quero que vocês entendam o que eu falei. Eu não falei contra a pessoa. Eu falei contra a oração que a pessoa estava a fazer. Até porque o menino é da família, é de casa. Ele está sempre conosco. Ele é um querido, eu lido bem com ele. Mas naquele momento ele estava a fazer algo, que fazia o quê? Que ia contra a minha fé. Que eu, no meu entendimento, sei que nós não podemos brincar com o nome de Deus com bebida na mão, com músicas obscenas e orar. Que nem era orar, aquilo era uma brincadeira. E eu não posso estar aí como sacerdote a compactuar com aquilo. Fomos embora. Isso é o quê? Iluminação do teu entendimento. A iluminação do teu entendimento vai te fazer olhar para coisas que às vezes, veja, são coisas que nós estamos a lutar. E você vai começar a pedir ajuda. Senhor, eu quero abrir mão disso. Porque há coisas que às vezes nós achamos que são o quê? Mais fortes do que nós. Então a iluminação do teu entendimento vai fazer você ver aquele erro. Dizer, Senhor, não estou a conseguir vencer isso. Mas o que? Me ajuda a vencer, me ajuda a superar, me ajuda a abrir mão, me ajuda a ultrapassar, me ajuda a não participar. Iluminação dos olhos do nosso entendimento. Terceiro e último ponto. O que é que acontece quando nós somos transformados? Quando nós somos transformados, nós nos tornamos como Deus. Isaías capítulo número 40, bem rápido por conta do tempo, Jesus Cristo, nem vou conseguir orar. Isaías capítulo número 40, bem rápido. Isaías 40. Versículo do número 28. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, o que é que acontece com ele? Não se cansa, nem se fadiga. Ou seja, o que o profeta Isaías está a falar é que Deus, ele não quer, não se cansa e nem se fadiga. O profeta Isaías está a dizer que essa é uma característica de quem? De Deus. Porque no versículo a seguir, ele vai dizer algo como o quê? Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E ele depois vai dizer o quê? Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Se vocês olharem para a epígrafe do livro de Isaías, em algumas versões ele está escrito a confiança no Senhor, ou em outras versões ele está escrito a espera no Senhor. Eu não sei como é que está na vossa versão. Eu vou explicar porque que eu estou a falar da epígrafe. Por quê? Porque esse é um povo
que estava a clamar a Deus por libertação. Porque só espera quem tem a certeza que algo vem. Quando eu encontro fulano aqui, o que ele está fazendo? Não, tu à espera do fulano, porque ele tem a certeza que o fulano está a vir. Então esse povo estava o quê? À espera da libertação, porque eles estavam a orar a Deus pela libertação. E o profeta Isaías estava a dizer o quê? Que a característica de não se cansar e não ficar fatigado era o quê? Era única e exclusiva de quem? De Deus. Aleluia. Mas no versículo de número 40, ele vai deixar algo bem claro. Ele vai dizer assim, no versículo número 31, aliás, ele vai dizer assim: mas os que esperam, o que esperam fizeram, eu falei no princípio, eles estão a esperar por quê? Porque eles clamaram a Deus, eles oraram a Deus. Esse povo aqui estava numa fase que eles estavam onde? No cativeiro da Babilônia. Então eles oraram a Deus para tirá-los aonde? Do cativeiro, da escravidão. Então eles estavam à espera da resposta, porque eles oravam a Deus. Aleluia. Então, como eles oraram, o profeta vai dizer o quê? Os que esperam no Senhor farão o quê? Renovarão as suas forças, subirão como as asas, ou melhor, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, aquilo que lá em cima era uma característica exclusiva de Deus, agora aqueles que esperam, aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que creem, aqueles que têm intimidade com Deus, automaticamente eles estão a fazer o quê? Eles estão a ter neles características de Deus, eles estão a ter neles os elementos de Deus, eles estão a quê? Eles estão a ser como Deus é. Eles estão a ser como Deus é. Por isso é que Paulo vai dizer: Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim. Agora, se Cristo está em mim, eu sou como Cristo. É o que? A esperança da glória. Então, quando nós oramos, nós nos tornamos como Deus. Ouça, é por isso que eu digo que quando as pessoas querem encontrar Deus, eles não encontram nas paredes, eles encontram na tua cara, encontram na tua vida, encontram na tua casa, encontram na tua empresa, encontram na tua família, encontram na tua história, encontram no teu testemunho. Nós na terra, na intimidade que vamos desenvolvendo com Deus, vamos sendo como Deus que temos intimidade. Por exemplo, já aconteceu comigo sempre, desde o princípio do namoro, de pessoas olharem para mim e para a pastora, e acontece muito com os casais, de dizerem o quê? Que nós somos parecidos. Claro que vocês não acham isso, nem para acharem. Mas já aconteceu várias vezes, de pessoas, se nós não dissemos que somos casal, algumas pessoas vão pensar que somos primos ou que somos irmãos. Isso é o quê? É uma das consequências da intimidade. Uma das consequências da intimidade. A outra coisa que acontece, por exemplo, nessa questão de ser como Deus, no nosso caso, Deus não tem um rosto. O que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar das características de Deus. O que é que Deus faz? Deus comanda coisas da existência. Agora você vai começar a comandar coisas da existência. Deus chama coisas da existência. Agora você vai começar a chamar coisas da existência. O que acontece com os casais de tanto desenvolverem intimidade? Várias vezes a pastora faz coisas e ela dizia: eu nem gostava disso, você que gostava. Mas como nós temos intimidade, agora ela está a fazer coisas que ela não fazia, que eu sou que fazia. Como consequência do que? Da intimidade. O que aconteceu? Eu lhe transformei em hábitos meus e vice-versa. Quando você ora, você é transformado. Agora, hábitos de Deus começam a ser teus hábitos. Cultura de Deus começa a ser tua cultura. Costumes de Deus começa a ser teu costume. Se Deus não aceitava a pobreza, você não aceita a pobreza. Se Deus não aceita a doença, você não aceita a doença. Se Deus não aceita a miséria, você não aceita a miséria. Se Deus não aceita sofrimento, você não aceita sofrimento. Se Deus não aceita o insucesso, você não aceita o insucesso. Por quê? Porque agora eu sou a semelhança de Deus. Eu represento Deus. Eu tenho o DNA de Deus. Eu tenho a imagem de Deus. Eu, na verdade, sou Deus. Quando Deus apareceu a Moisés, o tempo não me permite, Jesus.
Quando Deus apareceu a Moisés, o que é que Deus disse a Moisés? Moisés, Arão será teu profeta, mas tu serás o quê? Serás Deus sobre Arão. Quando Moisés chegou no Egito, você vai ver no livro de Êxodo que várias vezes Moisés perguntava a Deus: como é que vamos fazer isso? E Deus dizia: fala você, comanda você. Por quê? Porque eu te coloquei aqui na terra como Deus. Você tem intimidade comigo, Moisés. Agora o que é que acontece? Algumas pessoas já estavam a temer Moisés. Mas Senhor, o mar está fechado. Deus está dizendo: não sou eu que vou abrir o mar. Comanda, o que é que tens na mão? Ordena com isso que você tem. Bate sobre o mar e o mar vai abrir. Senhor, o povo tem sede. Não sou eu que vou matar a sede deles. Vai para a rocha e ordena para a rocha da água. Senhor, houve um momento, por exemplo, no livro de Números 21, que a Bíblia fala de uma serpente que mordeu todo mundo. Deus disse: Moisés, eu não vou lhes curar, você que vai lhes curar. Moisés pegou um cobre, fez uma vara, fez uma serpente. E o que é que aconteceu? O povo que olhava para a serpente era curada, ou era curado. Agora Moisés era o quê? Era Deus. Moisés se tornou como Deus. À medida, veja, pode parecer idolatria, mas não tem nada de idolatria nisso. À medida que Deus pode provocar resultados, Deus, pela tua vida de comunhão e de transformação, Ele te dá a mesma habilidade para você provocar o quê? Resultados na tua casa, resultados na tua vida, resultados na tua família. Eu profetizo e oro que você vai orar tanto, você vai ter tanta intimidade com Deus, e Deus vai permitir que você escale voos altos de resultados sobrenaturais, em nome de Jesus Cristo. A igreja dá um amém bem forte. Celebra Jesus. Aleluia, celebra o nome do Senhor. Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos. Jesus. Vocês viram, né? Que só deu para falar 2 pontos com os subpontos. Imagina se o pastor tivesse falar 6 pontos hoje. Você não ia. Eu quero que você que escreveu, leu, depois tudo medite, se possível, depois vá para o canal do YouTube, volta a ouvir, porque isso tem que estar enraizado em nós. Porque quando você ora com consciência, o que é que vai acontecer? Daqui a nada, desculpem o uso da expressão, você já vai ficar com cabeça grande. Eu sou uma mulher que ora, eu sou um homem que ora, eu tenho intimidade com Deus. Se eu tenho intimidade com Deus, então eu tenho autoridade. Eu vou comandar e isso vai ter que me obedecer. Porque tem coisas que nós não estamos a executar porque nós não temos a informação. Levanta as tuas mãos. Você vai orar: Senhor, eu ouvi a tua palavra, e nessa noite